Bom dia, boa tarde e boa noite a todos. A disciplina a ser discutida é microbiologia e ela é administrada pelo professor Fabrício Oliveira Ramos. A Lina, Fabiola, Jairon, que sou eu, e a Lorena somos alunos de odontologia da Unifagoc, do terceiro período. Iremos abordar o seguinte tema: imunologia do transplante. Esse é o nosso professor, Fabrício Oliveira Ramos. E esse sou eu, Jairo Emanuel. Para iniciar a apresentação, gostaria de falar o que é transplante. O transplante, pessoal, nada mais é do que um tratamento amplamente utilizado para a substituição de órgãos e tecidos que não funcionam por órgãos ou tecidos saudáveis. Agora irei falar com clareza os nomes que estão abaixo, que é enxerto, doador e hospedeiro ou receptor. Tecnicamente falando, o transplante é o processo da retirada das células, que são tecidos ou órgãos, de um indivíduo e colocando-os em um indivíduo geralmente diferente. Isso é denominado de enxerto. Então, o indivíduo que fornece tal enxerto é denominado de doador. Consequentemente, o indivíduo que recebe o enxerto é denominado de hospedeiro ou receptor. Tendo essas terminologias apresentadas, guardadas com vocês, conseguimos iniciar a apresentação de maneira a ser entendida. O transplante clínico, que é de suma importância para tratar doenças humanas, tem aumentado continuamente durante os últimos 45 anos. O transplante de células tronco, hematopoéticas, rins, fígados e corações é muito utilizado atualmente, e o transplante de outros órgãos, tais como pulmão e pâncreas, está se tornando mais frequente. A falência dos enxertos levou alguns pesquisadores a estudarem o transplante de pele em modelos animais. Essas experiências estabeleceram que a falha de enxerto de pele foi causada por uma reação inflamatória que eles chamaram de rejeição, que irei demonstrar mais para frente com a figura de camundongos. Transplante ortotópico versus transplante heterotópico. Existe uma diferença entre transplante ortotópico e transplante heterotópico, que irei explicar agora de maneira sucinta para o entendimento. Se o enxerto é colocado em sua localização anatômica normal, o procedimento é chamado de transplante ortotópico, como está demonstrado na esquerda de vocês. E se o enxerto é colocado em local diferente, o procedimento é chamado de transplante heterotópico, como mostrado na direita de vocês. Transfusão. Transfusão é um assunto que é válido explicar, pois é um assunto muito importante. A transfusão, pessoal, refere-se à transferência de células do sangue circulante ou de plasma de um indivíduo para o outro. É importante ressaltar que a transfusão de sangue só pode ser feita quando o tipo de sangue entre o doador e o paciente é compatível e é indicada em casos como anemia profunda, hemorragia grave, hemofilia e também após transplante de medula ou de outros órgãos. Além disso, as transfusões de sangue também são muito utilizadas quando surge uma hemorragia grave durante uma cirurgia. E as transfusões de sangue são muito seguras. Por isso, o risco de pegar AIDS ou hepatites é muito reduzido. No entanto, em alguns casos pode provocar reações alérgicas, edema no pulmão, que é um inchaço, insuficiência cardíaca ou alterações nos níveis de potássio no sangue. Dessa forma, todas as transfusões devem ser feitas no hospital com a avaliação de uma equipe médica. Princípios gerais da imunologia do transplante. Vamos lá.
O transplante de células ou tecidos de um indivíduo para um indivíduo geneticamente não idêntico leva invariavelmente à rejeição do transplante devido a uma resposta imunológica adaptativa. Este problema foi considerado em primeiro lugar quando as tentativas para substituir a pele danificada em pacientes queimados com a pele de doadores não familiares mostraram uniformemente fracassadas. Agora irei explicar essa imagem que está à esquerda para vocês, para ficar mais fácil o entendimento do que foi dito. Os resultados obtidos do experimento apresentavam que indicaram que a rejeição do enxerto apresenta as características de resposta imunológica adaptativa, ou seja, a memória e a mediação por linfócitos. Um camundongo de linhagem pura B vai rejeitar um enxerto de um camundongo de linhagem pura A com a cinética de primeiro conjunto, que está demonstrado para vocês no painel à esquerda. E um camundongo de linhagem B, sensibilizado por um enxerto anterior de uma linhagem pura de camundongos A, vai rejeitar um segundo enxerto a partir de uma cepa pura. E um camundongo com cinética de segundo conjunto, que está no painel ao meio, demonstrando memória. Um camundongo de linhagem B, injetado com linfócitos B, a partir de outro camundongo, rejeitou um enxerto de uma cepa de camundongos. Ao rejeitar o enxerto de um camundongo da linhagem A, com cinética de segundo conjunto, que está no painel direito, o que demonstra o papel dos linfócitos na mediação de rejeição e memória. Um camundongo da linhagem B, sensibilizado por um enxerto anterior de uma linhagem A, vai rejeitar um enxerto de uma terceira linhagem não relacionado com cinética de primeiro conjunto, demonstrando assim uma outra característica de imunidade adaptativa, que é a especificidade. Especificidade, que não é mostrada, e enxertos singênicos, que nunca são rejeitados, que também não foi mostrado. Resposta imunológica adaptativa aos aloenxertos. Os aloantígenos provocam tanto respostas imunológicas celulares quanto humorais. Com isso, nessa sessão, iremos discutir os mecanismos moleculares e celulares de alorreconhecimento, com ênfase sobre a natureza dos antígenos do enxerto que estimulam respostas alogênicas e as propriedades da resposta dos linfócitos. A natureza dos aloantígenos. Os antígenos que estimulam a resposta imunológica adaptativa contra aloenxerto são proteínas de histocompatibilidade, codificadas por genes polimórficos que diferem entre os indivíduos. É notório, pessoal, pensar que todos os animais de uma linhagem pura são geneticamente idênticos e são homozigóticos para todos os genes. Porém, é exceção em cromossomos sexuais nos machos. Por outro lado, os animais de diferentes cepas de linhagem puras e os indivíduos em uma espécie que está exceto em gêmeos idênticos, não apresentados em gêmeos idênticos, diferem nos genes que herdam, incluindo os genes de histocompatibilidade. E agora, irei falar um pouco do reconhecimento dos aloantígenos de células T, pelas células T. As moléculas halogênicas do complexo de histocompatibilidade, ou MHC, de um enxerto podem ser apresentadas para reconhecimento pelas células T do receptor de duas maneiras fundamentalmente diferentes, que são chamadas de vias diretas e indiretas. Como eu sou uma pessoa que gosta de tudo esclarecido, irei explicar essas vias diretas e indiretas. Os estudos iniciais demonstraram que a célula T do receptor do enxerto reconhece as moléculas do complexo de histocompatibilidade, que não processadas no enxerto, e isso é chamado de reconhecimento direto dos aloantígenos. Estudos mais para frente, posteriores, mostraram que, por vezes, as células T do receptor do enxerto reconhecem apenas as células de complexo principal de histocompatibilidade,
no contexto de moléculas de complexo principal de histocompatibilidade do receptor, o que implica que as moléculas de complexo principal de histocompatibilidade do receptor devem estar apresentando proteínas de complexo principal de histocompatibilidade de enxerto halogênico para a célula T do receptor. Este processo é chamado reconhecimento indireto e é essencialmente o mesmo que o reconhecimento de qualquer antígeno proteico externo. Agora, pessoal, a minha amiga Lorena irá dar continuidade ao trabalho. Olá, pessoal. Eu sou Lorena Henriques, acadêmica em odontologia do terceiro período do Unifagoc. Hoje estarei dando continuidade ao nosso trabalho de imunologia do transplante e falarei aqui um pouquinho para vocês das funções ativadoras e efetoras dos linfócitos T aloreativos. Bom, a resposta das células T a um enxerto de órgãos, pode ser iniciada nos gânglios linfáticos que drenam o enxerto. Por quê? Vamos lá. A maioria dos órgãos contém APCs residentes, que são células apresentadoras de antígenos profissionais, E essas células também são do sistema imunológico, que são especializadas em apresentar um antígeno para uma célula T. Então, além de ter essas células, apresentadoras de antígenos, tem também as células dendríticas. E, consequentemente, o transplante desses órgãos no receptor halogênico fornece APCs que expressam as moléculas de MHC, que seriam as moléculas do complexo principal de histocompatibilidade do doador, bem como coestimuladores. Acredita-se que estas células apresentadoras de antígenos dos doadores migram para os gânglios linfáticos regionais e apresentam em sua superfície moléculas do complexo principal de histocompatibilidade halogênicas não processada às células T do receptor, que seria sua via de alorreconhecimento direto, Passaremos agora para o papel da coestimulação em resposta das células T para aloantígenos. Aqui eu falarei um pouquinho que, além do reconhecimento do aloantígeno, a coestimulação de células T, principalmente por moléculas B7 nas APCs, é importante para a ativação de células T aloreativas, Uma possibilidade é que o processo de transplante de órgãos está associado ao dano isquêmico e morte de algumas células no enxerto, durante o tempo em que o órgão é removido do doador e antes de ser cirurgicamente ligado ao sistema circulatório do paciente. E aí várias moléculas, expressas ou liberadas por células danificadas isquemicamente, chamadas de padrões moleculares associados a danos, elas estimulam a resposta imunológica inata, que leva ao aumento da expressão de coestimuladores nas APCs. Já quando se fala da reação dos linfócitos mistos, que tem a sigla MLR, foi utilizada aí clinicamente, no passado, como um teste preditivo da rejeição do enxerto mediada por célula T e como um modelo in vitro da rejeição do quê? Do enxerto, Bom, passaremos agora para as funções efetoras das células T aloreativas, Neste tópico, veremos como as células T CD4+, e CD8+, aloreativas, são ativadas por aloantígenos do enxerto que causam a rejeição por mecanismos distintos. As células T CD4 mais auxiliares diferenciam-se em células efetoras produtoras de citocinas que danificam os enxertos através da inflamação mediada por citocina. As células T CD8 mais aloreativas diferenciam-se em linfócitos T citotóxicos, que tem a sigla CTLS, matam as células do enxerto que expressam as moléculas do MHC de classe 1, Então, somente os CTLs, que são gerados pelo alorreconhecimento direto, podem matar a célula do enxerto, enquanto ambos CTLs
e célula T auxiliares geradas por qualquer aloantígeno podem causar danos mediados por citocinas aos enxertos, né? Então, os CTL-CD8+, gerados pelo reconhecimento direto de moléculas do MHC de doadores em APCs dos doadores, podem reconhecer as mesmas moléculas do MHC sobre as células do parênquima do enxerto e matar essas células, né? Então, aqui a gente tem a ativação de células B aloreativas e a produção em função dos aloanticorpos. Os anticorpos, né, contra os antígenos do enxerto também contribuem para a rejeição. E vamos saber o porquê. A maioria dos aloanticorpos de alta afinidade é produzida aí por células T, auxiliares dependentes da ativação de células B aloreativas, né? Muito similar a anticorpos contra outros antígenos de proteínas. Os antígenos mais frequentemente reconhecidos por aloanticorpos são as moléculas de HLA, né, do doador, incluindo aí tanto as proteínas do MHC de classe 1 quanto a de classe 2. Agora, sobre os padrões e mecanismos de rejeição de enxertos, temos aí por razões históricas que a rejeição do enxerto ela é classificada com base em características histopatológicas e no tempo de curso da rejeição após o transplante, mais do que baseado nos mecanismos efetores imunológicos. Com base na experiência aí de transplantes renais, os padrões histopatológicos, né, são chamados de hiperagudo, agudo e crônico. E estes padrões estão associados a diferentes mecanismos efetores imunológicos dominantes, né? Vamos ver adiante os tipos dessas rejeições. Primeiro, a gente tem a rejeição hiperaguda, que é uma rejeição caracterizada pela oclusão trombótica da vasculatura do enxerto, né? Que começa dentro de minutos a horas, após os vasos sanguíneos do hospedeiro serem anastomosados aos vasos do enxerto e é mediada por anticorpos pré-existentes, né, na circulação que se ligam aos antígenos endoteliais do doador. Partindo agora para a rejeição aguda, ela é um processo de lesão do parênquima, né, e dos vasos sanguíneos do enxerto, mediada aí por células T aloreativas e anticorpos. Antes dos fármacos imunossupressores, a rejeição aguda muitas vezes tinha início em torno de alguns dias a semanas após o transplante, né? O tempo para o início da rejeição aguda reflete o tempo necessário para gerar células T efetoras, aloreativas, né? E anticorpos em resposta ao enxerto, né? Agora, falando aí da rejeição aguda celular, os principais mecanismos de rejeição celular aguda são a inflamação causada por citocinas produzidas por células T auxiliares e a morte mediadas pelos CTLs das células dos parênquimas do enxerto e células endoteliais. Em exames aí histológicos de aloenxertos renais, onde esse tipo de rejeição é melhor caracterizado, há infiltrados de linfócitos e macrófagos. Os infiltrados podem envolver os túbulos, chamados aí de tubulite, né, com necrose tubular associada, e os vasos sanguíneos chamados de endotealite, com necrose das paredes vasculares dos capilares e pequenas artérias, né? A rejeição aguda mediada por anticorpos, os aloantígenos causam rejeição aguda por ligação a aloantígenos, principalmente as moléculas HLA, em células endoteliais vasculares, causando aí lesão endotelial, trombose intravascular, né, resultando no quê? Na destruição do enxerto. A ligação dos aloanticorpos na superfície da célula endotelial dispara a ativação, né, local do complemento, levando aí a lise das células,
ao recrutamento e ativação de neutrófilos e a formação de trombose. Os autoanticorpos também podem se acoplar a receptores e em neutrófilos e células NK, que em seguida destrói as células endoteliais, né? Agora, por fim, a rejeição crônica e a vasculopatia do enxerto, à medida que a terapia para a rejeição aguda melhorou, a maior causa da falha dos aloenxertos de órgãos, né, vascularizados tornou-se a rejeição crônica. Desde 1990, a sobrevivência em um ano de aloenxertos renais foi melhor do que 90%, mas a sobrevivência de 10 anos manteve-se em cerca de 60%, apesar dos avanços na terapia imunossupressora, né? Falando agora da prevenção e tratamento de rejeição de aloenxertos, nós temos aqui os métodos para reduzir a imunogenicidade de aloenxertos. Primeiro, a gente tem que no transplante humano, a principal estratégia para reduzir a imunogenicidade do enxerto tem sido a minimização das diferenças halogênicas entre o doador e o receptor. Este teste ele é utilizado uniformemente, né, nos transplantes renais e cardíacos, porque os rins e os enxertos cardíacos normalmente não sobrevivem se houver alguma incompatibilidade entre o doador e o receptor, né? Agora, no transplante renal, quanto maior for o número de alelos de MHC, que são compatíveis entre doador e receptor, melhor a sobrevivência do enxerto. A compatibilidade ela teve uma influência mais profunda na sobrevida do enxerto antes dos fármacos, né? Modernos, né? Serem aí rotineiramente utilizados. Mas os dados atuais ainda mostram uma sobrevida significativamente maior dos enxertos quando o doador e receptor têm menos incompatibilidade de alelos HLA, como falado anteriormente, né? A sobrevida de enxertos aí de 2 a 6 incompatibilidades HLA, ela é significativamente pior do que a de enxertos com nenhuma ou uma incompatibilidade, né, de antígenos. E aí a incompatibilidade de 2 ou mais genes de HLA tem um impacto ainda maior sobre os aloenxertos renais de doadores, né, não vivos, ou seja, não relacionados. Olá pessoal, meu nome é Fabiola Medina, sou acadêmica em odontologia, estou cursando o 3º período na Unifagoc, tá? Eu vou dar continuidade ao trabalho que os meus colegas de classe e futuros colegas de profissão iniciaram aqui sobre a imunologia do transplante. Vamos lá? Método para induzir a tolerância a um doador específico. A rejeição de aloenxertos, que seria transplantes de indivíduo da mesma espécie, porém geneticamente diferentes, ela pode ser impedida tornando o hospedeiro mais tolerantes a esses aloantígenos do enxerto. Tá? Relembrando aqui que aloantígenos são moléculas reconhecidas como estranhas ao organismo. Em experimentos com camundongos, como até já foi exemplificado aqui inicialmente pelo nosso colega Jairo, alguns pesquisadores descobriram também que se camundongos neonatos de uma mesma cepa, que seriam os receptores, recebessem células do baço do camundongo doador pertencente a outra linhagem, esses camundongos receptores ficariam mais susceptíveis a uma boa aceitação, né, ao sucesso do transplante de pele do doador.
Mas atenção, é bem específico, tá? É bem específico aos aloantígenos, porque receptores irão rejeitar enxertos de camundongos de linhagens que expressam alelos de MHC diferentes daquelas células do baço do doador, tá bom? Então é bem específico. Temos ainda uma outra técnica, né, um outro método muito utilizado como terapia profilática, né? Ela é agora muito utilizada como pré-tratamento de potenciais receptores de transfusões sanguíneas. Seria para reduzir também a rejeição nesses pacientes. Como que seria isso? Seria através de alguns receptores de aloenxertos de fígado, pois esse tipo de enxerto ele é capaz de reter enxertos saudáveis, tá? É ainda um mecanismo muito novo, que precisa ser melhor estudado, mas através de estudos já sabe-se que ele é bem exclusivo para enxertos de fígado, tá? Agora, falando de fármacos imunossupressores, esses fármacos, eles atuam reduzindo a resposta imunológica. Soa estranho, né, querermos lançar mão de fármacos que diminuem a resposta imunológica. Ainda mais nesse momento pandêmico, que as pessoas estão atrás de medicações que possam justamente fortalecer, né, aumentar essa resposta. Porém, em alguns casos específicos, é necessário lançar mão dessas medicações. Por exemplo, em reações de hipersensibilidade, que seriam reações alérgicas, né, a coisas que não são nocivas ao nosso organismo, coisas do dia a dia, como poeira, por exemplo, ou alguns alimentos, né? Temos também a doença imune. Alguns exemplos bem conhecidos é a diabetes mellitus e a lúpus, né? Essas doenças imunes, as próprias células do organismo atacam as outras células, então é interessante utilizar a medicação. E também temos os transplantados, né? Os transplantados, aquele indivíduo que recebe órgão ou tecido de outro indivíduo, sendo reconhecido pelo organismo, né, pelo sistema imune e rejeitando. Vamos lá. Temos algumas classes, né, dessas medicações. Falando dos glicocorticoides, são esteroides adrenais. Exemplo no mercado, temos a prednisona e a prednisolona, tá? Eles têm dois mecanismos de ação. Os inibidores da expressão de citocinas, relembrando aqui que para melhorar, né, o nosso entendimento, as citocinas, elas são substâncias quimioatrativas, que servem como sinalizadores, liberadas pelo nosso próprio sistema de defesa, tá? Ou seja, se você tiver uma inibição da citocina, como a interleucina 2, consequentemente, você não terá a ativação e nem a proliferação desses linfócitos. Aí temos a inibição da expressão de substratos anti-inflamatórios, né? Que seria a nexina, porque uma ativação de inflamação, ela atrai mais células de defesa, o que aumenta a chance de rejeição, tá? Os efeitos colaterais aí seria diabetogênico, atrasa o crescimento, no caso, quando é utilizado por criança, e cicatrização, né, a dificuldade da cicatrização e surgimento de doenças oportunistas, justamente porque diminui o sistema imunológico, então podem aparecer outras doenças oportunistas, tá? Os principais usos já foi citado no slide anterior, né, que seria os transplantados, as doenças autoimunes e algumas reações alérgicas. Temos aí os ligantes de imunofilinas, tá, que são inibidores de calcineurina, o exemplo de medicação no mercado, as ciclosporinas e o tacrolimus. O nome de medicação é meio complicadinho mesmo, mas é assim mesmo. Vamos lá. Falando um pouquinho da ciclosporina. O mecanismo de ação dela
ela precisa primeiramente da ativação do linfócito T com seus respectivos receptores, tá? Eles juntos, eles modificam uma série de proteínas que vai resultar no aumento do cálcio intracelular. Esse cálcio, por sua vez, vai se acoplar à calmodulina, ativando a proteína calcineurina, que é uma proteína capaz de desfosforilar um fator de transcrição que é o NFAT, que significa fator nuclear de ativação do linfócito T, que vai ser responsável pela expressão genética, né? Pela nossa expressão genética. Consequentemente, você vai ter ativação da célula e produção de citocinas, como a interleucina 1, interleucina 2 e o NF-alfa. E com isso, o aumento da nossa resposta imune. Então, resumidamente, a função da ciclosporina é justamente inibir a ação da calcineurina, tá? O seu efeito colateral, ele é altamente nefrotóxico, tá? Ele tem essa nefrotoxicidade em 75% de seus usuários e também gera hipertensão. Já o tacrolimus, ele vai se ligar a uma proteína chamada FKBP12 e vai resultar também na inibição da calcineurina, tá? Ambos podem ser administrados via oral ou intravenosa. Porém, o tacrolimus, ele é neurotóxico, enquanto a ciclosporina é nefrotóxico, o tacrolimus é neurotóxico. E o tacrolimus, ele é 100 vezes mais potente que a ciclosporina e ele é muito utilizado em transplantados com alto índice de rejeição de fígado. Temos também o antiproliferativos, antimetabólicos, né? Como exemplo aí, a azatioprina. Ela gera inibição de prurinas, né? Ela é incorporada no DNA, mas ela é um nucleotídeo fraudulento, porque afinal das contas, ela vai impedir a progressão da síntese da fita de DNA, tá? E temos aí outro medicamento que é o micofenolato motifenil, que é o MMF. O seu mecanismo de ação, ele é a inibição da síntese de guanina, tá? Inibindo uma enzima responsável por essa síntese. Ela vai inibir a enzima desidrogenase e a monofosfato de iosina, tá? Aí temos também a imunossupressão biológica. Vou explicar como que funciona isso. Por exemplo, os anticorpos monoclorais. Mono vem de um anticorpo, né? Então, seria um anticorpo vinda de uma única linhagem linfócita, exigindo um etítopo mais específico, que poderia ser por técnica de hibridoma, o anti-CD3, que a medicação chama Morumab, e o anti-CD25, que a medicação é Basiliximab e Daquilixumab, tá? Falando agora dos anticorpos policlorais, poli vem de várias linhagens diferentes, vão agir em diferentes etítopos. Relembrando aqui que etítopos são aquelas estruturas presentes na superfície das células, né, que são estruturas imunogênicas, podem ser reconhecidas pelos nossos anticorpos, tá? Um exemplo importante é quando as células de seres humanos são injetadas em animais. Esses animais, eles vão produzir anticorpos graças à memória imunológica. Depois é coletado esse soro e assim é produzido esses anticorpos. Eu espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou chamar a nossa colega Alina. Ela vai dar continuidade e finalizar esse trabalho sobre imunologia do transplante. Muito obrigada pela atenção.
Olá pessoal, meu nome é Alina, eu sou do curso de odontologia do terceiro período da Unifagoc. Vou dar continuidade ao nosso trabalho de microbiologia que fala sobre a imunologia dos transplantes. Vou falar agora um pouco sobre a transfusão de sangue e os grupos de antígenos sanguíneos ABO e RH. A transfusão de sangue é uma forma de transplante em que sangue ou células inteiras de um ou mais indivíduos são transferidos por intravenosa para a circulação de outro indivíduo. A transfusão de sangue é um procedimento seguro em que o sangue completo ou apenas alguns dos seus constituintes são inseridos no corpo do paciente. Por exemplo, como os eritrócitos, plasma, plaquetas, que são indicados no tratamento de anemias ou queimaduras. Além disso, no caso de cirurgias programadas, é possível fazer uma transfusão autóloga, que é quando se tira sangue antes do procedimento cirúrgico para se usar caso seja necessário durante a cirurgia. Vou falar agora sobre os antígenos de grupos sanguíneos ABO. Os antígenos do grupo sanguíneo ABO são estruturas polifórmicas de carboidrato, presentes nas células sanguíneas e endotélio que limita as transfusões e alguns transplantes de órgão sólido entre os indivíduos. Os sistemas de grupos sanguíneos ABO é a maneira mais comum de classificar o sangue humano, que são baseados nas propriedades das hemácias, que são os glóbulos vermelhos, que determina a presença ou a ausência dos antígenos, que são carregados na superfície dessas células. Esse sistema ABO, contém 4 tipos sanguíneos, que são o A, o B, o AB e o O. As transfusões, na maioria das vezes, é realizado para substituir o sangue perdido em hemorragia ou para corrigir defeitos causados pela produção inadequada de células sanguíneas que podem ocorrer numa variedade de doenças. A grande barreira para as transfusões sanguíneas de sucesso é a resposta imunológica, as moléculas da superfície celular que diferem entre os indivíduos. Por isso, a importância que numa transfusão seja feita a escolha dos doadores de sangue num receptor específico, que é baseado na expressão de antígenos do grupo sanguíneo e nas respostas de anticorpos contra ele. Vou falar agora sobre o sistema de haloantígenos mais importante na transfusão sanguínea, que é o sistema BO. O sistema BO é composto por A, que tem antígenos A, o B, que tem antígenos B, o AB, que tem antígenos AB e o O, que não contém antígenos. Quando uma pessoa recebe numa transfusão de sangue, o sangue do doador deve ter o mesmo tipo sanguíneo do seu receptor, o A, o B, AB ou O. Conhecer o tipo sanguíneo é de extrema importância, pois os glóbulos vermelhos contêm antígenos ou marcadores de proteína, que corresponde a cada tipo sanguíneo. Por exemplo, se um laboratório lhe der o tipo errado de sangue, seu sistema imunológico vai detectar qualquer proteína estranha nas células vermelhas do tipo errado, que tentará destruí-las. É por isso que os bancos de sangue, antes de fazer qualquer transfusão de sangue, ocorre uma análise de todo o processo. Vou falar agora sobre os antígenos de outros grupos sanguíneos. Um deles é o antígeno de Lewis. O antígeno de Lewis receberam recentemente muita atenção por parte de imunologistas, porque esses grupos de carboidrato servem como ligantes para S-lectina e P-lectina e assim desempenham um papel de migração de leucócitos. Eles são compostos por 6 antígenos. O outro antígeno é o de Rhesus. O antígeno de Rhesus é conhecido como RH. Eles são proteínas de superfície celular não glicolizadas, hidrofóbicas, encontradas nas membranas das hemácias e estruturalmente relacionadas com outras glicoproteínas de membrana das hemácias com funções transportadoras. Esses antígenos RH, eles são codificados por 2 genes altamente homólogos, que são firmemente ligados, mas apenas um deles é chamado de RHD,
que é considerado na tipagem sanguínea clínica. Vou falar agora sobre o transplante hematopoético de células-troncos. O transplante de células-tronco hematopoéticos pluripotentes são conhecidos como HSC. Foi feito no passado usando inóculos de células da medula óssea coletados por aspiração, que é um procedimento que muitas vezes é chamado de transplante de medula óssea. O transplante de medula óssea é um tipo de tratamento proposto para algumas doenças que afetam as células do sangue, como as leucemias, os linfomas, que consiste na substituição de uma medula doente ou deficitária por células normais. O objetivo dessa reconstituição é uma medula saudável. O transplante de HSC são mais frequentemente usados clinicamente no tratamento de leucemias e condições pré-leucêmicas. Na verdade, o tratamento de HSC é o único tratamento curativo para algumas dessas doenças, incluindo a leucemia linfocítica crônica e leucemia mieloide crônica. Vou falar agora sobre a doença do enxerto versus hospedeiro. Essa doença do enxerto versus hospedeiros é conhecida como GVHD. É causada pela reação de células T maduras enxertadas no inóculo das HSC com o antígeno do hospedeiro. No caso do transplante alogênico, existe a possibilidade de as células do doador, que é o enxerto, reagirem contra o organismo do paciente, que é o hospedeiro. Mesmo que seja um doador irmão ou irmã, essa reação é conhecida como a doença do enxerto versus hospedeiro, que pode se manifestar de forma aguda ou crônica. A forma aguda, costuma ocorrer nos primeiros 60 dias e pode comprometer a pele, fígado, trato gastrointestinal, e a forma crônica pode surgir até 1 ano após o transplante e comprometer vários órgãos. Imunodeficiência após o transplante de células tronco-hematopoéticas. O transplante de HSC é muitas vezes acompanhado por imunodeficiência clínica. Vários fatores podem contribuir para o defeito nas respostas imunes em receptores. A GVHD aguda ela é caracterizada pela morte das células epiteliais da pele, fígado, no trato gastrointestinal. Ela pode se manifestar clinicamente pela erupção cutânea, icterícia, diarreia, hemorragia gastrointestinal, entre outros. Quando as células epiteliais é extensa, a pele ou a mucosa do intestino pode desprender-se, e nessas circunstâncias pode ser fatal. A crônica ela é caracterizada por fibrose e atrofia de um ou mais dos órgãos, sem evidência de morte celular aguda. Pode também envolver os pulmões e produzir obliteração das pequenas vias aéreas, chamadas de bronquiolite obliterante. Quando é grave, leva a uma completa disfunção do órgão afetado. Pessoal, agora finalizamos o nosso trabalho. Deixaremos uma mensagem para todos vocês. Não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Agradeço a atenção de todos vocês e até mais.